Olá, sou a Nena Gimenez e nós vamos hoje continuar com a série Tipos de Mães, ok? Se inscrevam no meu canal do YouTube, me acompanhem nas redes sociais, lá estão os outros vídeos dessa série, são bem interessantes para a gente refletir um pouco. Ok, então hoje eu vou falar da oitava mãe, a mãe machista. Então, a mãe machista é um pouco mais difícil, porque isso é cultural. O nosso país é muito machista, a gente vê pelos feminicídios, pelas agressões, né, pela falta de responsabilidade dos homens na criação dos filhos e as mulheres sozinhas. É um país que tem muitas mães cuidando dos filhos sozinhas, porque são abandonadas pelos homens, pelos machos fortes e responsáveis. Ok? Então, algumas características da mãe machista. Elas foram criadas assim, então para elas isso é normal, tá? A gente pode mudar isso, a gente não pode mudar o passado, mas o futuro com certeza a gente pode mudar. Então a mãe machista é aquela que cria diferente o filho e a filha. A gente escuta muito isso, mas por que ele pode sair ou não? Porque ele é homem. Por que eu tenho que te ajudar em casa e ele não? Porque ele é homem. Então ser homem significa se eximir de responsabilidades, se eximir de participar, como se ele fosse um reizinho e você fosse a empregada dele, né? Outra coisa que é ruim também para os meninos: para de chorar, parece uma menininha, e tá se emocionando muito, tá jogando que nem uma garotinha, tá? Então assim, ser garotinha, ser menininha é um sinal de fraqueza, é um sinal de menos. Isso as mães fazem muito. E as mães são responsáveis pela criação desses filhos machistas e dessas filhas submissas. As mães são, além da sociedade, claro, que cobra isso também, mas as mães são as grandes responsáveis pela continuação desse patriarcado. O que a gente vê na mãe machista? A mãe machista, ela fala mal de outras mulheres. Elas, assim, ai, a mulher é largada também, uma sem vergonha, também não arrumava a casa, também o marido chegava e a casa estava suja, a comida não estava pronta. As mulheres se criticam, elas não se apoiam. A mulher machista, a mãe machista, fala mal da outra. Ela protege os meninos e culpa as meninas. Quando uma menina engravida, é culpa dela, ela que é a sem vergonha. O menino estava ali. Quando uma menina engravida também sai na rua sozinha ou bebe demais, o homem bebe demais, ele não sabia o que estava fazendo, ele estava bêbado. A mulher bebe, mas sem vergonha, não devia estar bebendo, já se viu, é feio mulher beber. Então sempre a culpa cai do lado das mulheres, né? Essa é a mãe machista. Em relação aos filhos, elas agem exatamente assim. Ela é submissa. Ela aceita a agressão, ela esconde a agressão dos maridos, dos companheiros. Porque às vezes ela fica com vergonha de contar para as amigas que foi agredida, então ela esconde isso. Às vezes elas são ameaçadas, não fala que eu fiz isso. Então você escuta muitas vezes a mãe falando: que é isso no teu rosto? Bati na porta, caramba, uma porta reta, o nariz não está machucado e o olho está roxo. Difícil de acreditar, mas elas escondem sempre e passam isso para as filhas e para os filhos. O homem pode agredir, o irmão pode agredir a irmã. Tudo bem, ele é homem, ela que tem que ficar quieta e obedecer. Ela não pede para os meninos ajudarem na tarefa da casa, porque ele é homem. Vem cá você que é mulher me ajudar aqui, vem cá você que é mulher aprender a cozinhar. Põe a mesa para o teu irmão, ajuda ele tem que trabalhar, ele tem que estudar. E o irmão vai crescendo que nem um bebezinho. Por isso que a gente fala que os homens são meninos, né? Porque eles não amadurecem. O que mais que a mãe machista ensina? Ensina a filha a aceitar a traição. Por exemplo, ele é homem. Homem é assim mesmo. Como se fosse normal o homem poder sair, trair, e a mulher tem que ficar em casa, senão ela vai ser considerada uma uta, sem vergonha, não é? Então a traição é só para os maridos, só para os homens.
Outra coisa, a mulher não pode ter desejo sexual. Fica quieta, espere ele pedir. E se ele quiser, você faz. Porque ele é homem, ele é seu marido e você tem que obedecer. Então as mães ensinam as meninas a serem menos e ensinam os meninos a serem mais machões, mandões e terem o domínio das mulheres. Ok? O que causa isso nos filhos? Quais são as consequências disso nos filhos? O fato do menino não poder chorar, não poder manifestar as suas emoções e não poder ser considerado fraco faz com que eles escondam as suas emoções, faz com que eles esfriem, faz com que eles se sintam totalmente escondido. Ele não pode chorar, ele não pode se manifestar, ele tem que ser um machão. Isso causa muito problema na vida adulta, porque ele vai ser uma pedra, não vai ser um ser humano. As meninas crescem submissas e como uma tatuagem, elas vão escutando tanto que elas têm que servir, que elas servem e se sentem culpadas quando não servem. E quando são agredidas, elas falam: onde foi que eu errei? A culpa deve ser minha. Se eu tivesse feito direitinho, eu não teria apanhado, ele não teria me humilhado, ele não teria dito que eu sou burra, porque as agressões não são só físicas, elas são psicológicas também. São as que mais marcam, não é? Horrível. Outra consequência. Os meninos agridem e acham isso normal, porque foi isso que ele aprendeu. Esse foi o espelho que ele teve em casa. Eu posso agredir, ela tem que calar a boca e não contar para ninguém, ok? Até alguns líderes religiosos ensinam isso, que a mulher tem que obedecer e calar. Não, nós não temos nem que obedecer, nem que calar. Nós temos que ter companheiros, ok? Que nos respeitem, porque nós somos seres humanos e merecemos respeito. Os meninos veem na companheira uma empregada e cobram isso, não é? E a gente obedece e faz o melhor e acha que é pouco ainda, porque a gente é fraquinha, né? Eles são os poderosos. Outra coisa, os meninos crescem homens preguiçosos e incapazes. Eles não sabem fazer uma comida, eles não sabem arrumar casa, eles não sabem viver sozinhos, eles são dependentes. E com certeza o mais machista é o mais frágil, o mais machista é que não aceita a grande verdade. As mulheres são fortes, as mulheres suportam mais a dor, as mulheres suportam mais as diversidades da vida. Nós resolvemos as coisas. No Brasil, muitas mulheres criam os filhos sozinhas, trabalham, educam, sustentam a casa. Nós somos fortes. Isso eles não aguentam, isso eles não aceitam, porque isso deixa muito claro a fraqueza deles, né? Então, assim, vamos mudar isso. Não precisamos ser melhores e nem piores. Precisamos de companheiros e companheiras para caminhar junto, para educar os filhos a serem pessoas tolerantes, amorosas, generosas, parceiras e dividirem todas as tarefas, dividirem todas as responsabilidades. Um tem que cuidar do outro, um tem que respeitar o outro. Não precisa ser mais nem menos. Precisamos caminhar juntos. Ok? As dicas que eu tenho para vocês, mães machistas. Vamos ensinar os filhos a colaborar. Vamos ensinar nossos filhos, meninos principalmente, porque as meninas já passam por isso, a cozinhar, a se responsabilizar pela sua bagunça, a arrumar seu quarto, a colaborar nas tarefas da casa, a respeitar as irmãs, a não agredir, a não vociferar, e compreender que as mulheres são, sim, fortes e companheiras. E elas merecem respeito. Ensinar para as meninas que não é não. E quando elas disserem não, esse não tem que ser escutado. E se não for escutado, elas têm que gritar. E se elas forem agredidas, elas têm que falar sobre isso. Procurar pessoas, não deixar passar. Porque se ele agride uma vez, ele vai agredir de novo.
E eles aprendem isso em casa, e eles aprendem isso nessa sociedade machista que a gente vive. Mulher, não é não. Conversem, falem sobre isso. A Lei Maria da Penha existe por isso. Os grupos de mulheres existem por isso. E uma amiga pode contar para outra amiga, para saber até que elas não estão sozinhas. Não é? Vamos nos fortalecer, vamos nos respeitar e exigir esse respeito. Essas são as dicas, mães. Ensinem as suas filhas. Falem sobre sexo seguro com eles. Falem como é importante a gente se prevenir, a gente não engravidar na adolescência. Fale como é importante para o seu filho se responsabilizar por isso. Porque nenhuma mulher faz um filho sozinha. Nenhuma mulher consegue ter uma relação sexual e engravidar sem a presença do companheiro. Claro que tem a fertilização in vitro, tem aquelas outras técnicas, mas eu estou falando do que é natural, do que é normal. Tem camisinha? Não, então hoje a gente não vai transar. Ah, mas então eu não vou transar com você. E se transar, fale sobre isso com a sua mãe, fale sobre isso com seu pai. Mostre para ele que você é dona do seu corpo, que você não vai deixar isso acontecer, que os dois são responsáveis por isso. E as consequências são passadas pelas mães. As consequências são passadas, filha, filho, cuidado. Vocês não precisam de um DST agora, de uma DST agora, vocês não precisam de uma gravidez precoce, vocês têm um caminho pela frente. Outra coisa, mãe, encorajem suas filhas a estudar, encorajem suas filhas a serem independentes e não precisarem de um marido para ter uma vida. Elas podem seguir uma carreira, o estudo, elas podem ser independentes. Agora, mais que nunca, as mulheres estão tomando o seu lugar na sociedade. Isso é muito importante. Ajuda os homens também, a eles perceberem que eles não precisam esconder emoção, que eles podem ser frágeis, que eles não precisam ter o domínio de tudo, porque isso também machuca seus filhos. Essa responsabilidade de continuar esse patriarcado, esse domínio, também é ruim para eles. Não pense que eles gostam, não. É ruim quando eles se sentem dependentes das mulheres que são tão frágeis e eles tão dependentes delas. As dicas são: cuide dos seus filhos igualmente, peça colaboração na casa para os dois igualmente, fale de sexo seguro para os dois, ensine seus filhos a respeitar as mulheres, ensine as suas filhas a exigir esse respeito, ensine os dois que eles estão no mundo para conviver em harmonia e não para um dominar o outro. Não é dominação que a gente está precisando. A gente está precisando de cooperação. Mãe, fale muito com seus filhos. Ensine a sua filha que não é não. Ensine ao seu filho que não é não. Ensine aos seus filhos a se respeitarem. Porque aí até você vai poder se rever, até você vai poder olhar para dentro de você e ver que essa tatuagem que te foi imposta de servir não cabe mais, não vale mais. A mãe machista causa muito dano para os filhos e para as filhas. E depende da gente mudar isso, transformar isso, para que essa nova geração seja diferente da geração passada. Não existe mais senhorzinho e empregadinha. Existem homem e mulher. Até nos relacionamentos homoafetivos existe a mulher que se sente mais homem, mais forte, e o homem que se sente o ativo, o que trata o outro como se ele fosse mulherzinha. Não é só na relação hétero que existe machismo, não. Mas como a gente está falando para mães, vamos abrir nossa cabeça, vamos nos valorizar, vamos ocupar nosso espaço no mundo. Essa é a dica. E na próxima mãe, no próximo tipo de mãe, eu vou falar da mãe legal. Vai ser muito interessante ouvir sobre a mãe legal, ok? E fiquem em paz, relaxem,
façam o que for possível para ter um filho mais independente, para ter uma filha mais forte como ela é. Mulher usa rosa, mulher usa azul, homem usa rosa, homem usa preto, menina brinca de boneca, homem aprende a ser pai brincando com boneca, menina pode ser astronauta, homem pode ser chefe de cozinha, homem pode fazer o que quiser, mulher pode fazer o que quiser. Estamos aí nesse mundo para respeitar as diferenças. Beijos, fiquem em paz.